Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, muito boa noite, ouvintes e ouvintas, web espectadores da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do Spotify e também aqui do nosso canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve aí, já deixa seu like para engajar esse vídeo, para que o YouTube possa distribuir ele para mais pessoas. Combinado? E no episódio de hoje nós vamos conversar com ele, que é sociólogo, atual secretário municipal de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba. Ele é ex-diretor de Cultura de Pindamonhangaba, que foi ali dos anos 2017, 2018, ex-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos, que foi aí quando aí os nossos caminhos, né, se conectaram, que foi entre 2013 e 2016, diretor da Fundação Cultural de Jacareí também, ali dos anos 2011, 2012. Alcemir Palma, seja muito bem-vindo. Boa noite, Meire, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, saudar o seu programa, que é um sucesso, é interessante. Eu tive a oportunidade de ver alguns e é interessante bater papo, né? Falar sobre cultura. E, nesse sentido, também queria saudar o sindicato, né? O Sindicato de Ciência e Tecnologia, que já tem uma tradição de fazer programas online, programas no streaming, mesmo antes da pandemia, né? E eu acho que a iniciativa do sindicato tem que ser saudada por dar espaço a essas possibilidades, trocas e conhecimento de quem trabalha com cultura, de quem trabalha com música e por aí vai. E você tem sido bem-sucedida com o seu programa, né? Que ele continue aí por muito tempo. Que perdure. Assim eu espero também. Acho que é um espaço importante para a gente conectar as pessoas também, né? Visibilizar, porque tem tantos trabalhos. E eu sempre falo, Alcemir, que a gente acaba se conhecendo de muitos anos, mas não tão a fundo, porque a gente sempre se encontra trabalhando, né? A galera da cultura está sempre trabalhando, assim, é incrível. E aí não dá para a gente conversar mais a fundo, saber um pouco mais das vivências e etc. E esse espaço ele permite isso, né? Que a gente possa realmente se conectar, conhecer aí o seu currículo, por exemplo, assim, extensíssimo. A gente vai dar uma prévia aqui, né, do que é esse cara, gente. A pessoa, inclusive, eu tô aqui há um tempo já querendo que ele venha, mas a agenda é cheia e eu tô bem feliz que hoje deu certo. Ô, Alcemir, e falando de currículo extenso, né? Eu queria que você Uhum. já começasse contando para a gente por que sociologia. Qual foi o gatilho aí, né? Quando que você falou assim, ai, eu vou fazer isso aqui? Eu vou responder a tua pergunta, mas só para uma coisa. É curioso quando algumas coisas ficam na cabeça da gente. Eu fui sexta-feira agora, numa escola aqui em Pindamonhangaba, falar sobre patrimônio histórico, né? Porque patrimônio histórico, a gente pode falar rapidamente sobre isso, ele também faz parte da cultura no sentido amplo. Aí falei para uma classe da sexta série aqui de uma escola estadual. Falei a importância do patrimônio de Pinda, o que é preservado por Pinda, pelo Estado e tal. Daqui a pouco abriu para pergunta, aí uma pessoa, qual a sua profissão? Aí falei, né? Eu fiz ciências sociais. Se você não fizesse ciências sociais, o que que você faria? Eles estavam perguntando aquilo que eles estão desenvolvendo em sala de aula, ou seja, qual o objetivo de vida, qual a perspectiva. Mas respondendo a tua pergunta, eu eu acho que quando eu terminei o primeiro grau, o segundo grau, sinceramente eu não sabia o que eu ia estudar. Então, quando eu terminei o primeiro grau, o meu pai, eu morava em São Paulo, o meu pai era metalúrgico em São Bernardo. A perspectiva que a gente tinha era de fazer ensino técnico, né? Então, Hum. essa era a perspectiva, não tinha perspectiva de fazer faculdade, né? E, e meu pai era, então a gente sempre acaba tendo como referência o pai para seguir numa profissão, porque tanto pela proximidade e tal.
E meu pai conseguiu, eu tinha uma indicação, eu cheguei a fazer um teste no Senai, né, para, acho que era torneiro mecânico, alguma coisa assim, porque era a referência que tinha naquela época. Quando eu fiz o segundo grau, aliás, para fazer a escola estadual, eu fiz vestibulinho para entrar numa escola estadual. Acho que Caramba. hoje não existe mais lá em São Não, Paulo. não que eu Que era, saiba. e eu lembro disso, que era uma escola, uma boa escola. Eu morava muito na periferia, meus pais ainda moram na zona leste de São Paulo, né? E essa escola era mais no meio do caminho, né? Eu trabalhava de office boy no centro de São Paulo. E nessa escola eu tinha a perspectiva de seguir três áreas. Acho que, inclusive, está tendo uma discussão sobre reforma do ensino médio, mas por um outro viés que não aquele daquela época. Então, você fazia, tinha mais disciplinas na área de humanas, de exatas ou de biológicas. Então, eu tinha que optar no segundo ano do ensino médio. Aí, eu optei por humanas, porque era muito mais próximo, mas sem saber o que eu queria fazer. Eu terminei o ensino médio e a perspectiva era fazer cursinho para quem sabe entrar numa faculdade. Não tinha. Hoje parece mais comum, mas não era. Eu não tinha perspectiva de fazer faculdade, a menos que eu fizesse cursinho, porque. E aí eu pintou a oportunidade de fazer o vestibular na PUC, que eu fiz por fazer, eu fiz assim despretensiosamente. Aí um amigo, eu acho que história, né? A história é muito mais presente até para as pessoas hoje. Eu brinquei lá com os alunos da sexta série, eu falei, ó, ciências sociais é raridade, são poucos cursos, né? A maioria das universidades públicas, algumas privadas, né? A própria Univap, a gente está falando aí de São José há um bom tempo, já não tem mais o curso de ciências sociais. Mas eu lembro que eu fiz assim, falei, vou fazer, mas não foi algo pensado, não foi algo como as pessoas têm, né, em outros cursos. E eu me dei bem, gostei muito de fazer ciências sociais. Tem três disciplinas que seguem os 4 anos do curso, né, que é sociologia, antropologia e política. São três cursos que vão seguir os 4 anos. E depois que você termina a graduação, e eu não cheguei a fazer, eu não continuei os estudos, mas eu fiquei muito encantado com antropologia, né? E aí antropologia urbana, e aí me aproximou muito das manifestações culturais. Então é uma área que, e depois, é claro, eu acabei, até pelo trabalho em si, eu acabei me especializando em gestão pública de cultura, né? Ia até te Mas foi perguntar. esse caminho muito rápido, né? Ia te perguntar até, imagino que você deu uma pincelada aqui, porque, na verdade, a Tá. gente fala caminho muito rápido, mas é um caminho bem É. árduo aí, né? Até a formação e tudo mais. E eu ia te perguntar, a arte, a cultura, então, ela entra nisso? Foi um despertar? Ou ela já era presente, assim? Você se lembra se você teve referências na infância, coisa assim, voltadas à arte ou não? Foi na faculdade que você falou, putz, acho que é Não, bacana esse caminho? não, eu vou te falar onde foi, Miri. Foi na periferia. Porque onde meus pais moram, né? É, as pessoas perguntam de onde eu sou, né? Ainda mais estando em Pindamonhangaba. Sim. E a minha vida é assim: eu morava em Santo André, nasci em São Bernardo, me criei em São Paulo e moro em São José. É tudo santo. Mas eu morava, onde eu me criei, eu cresci a partir dos 6 anos até eu vim para São José, é próximo, assim, é que falando Zona Leste é grande, mas é próximo a São Mateus. E por que que eu estou falando na periferia? Porque foi lá que a gente começou, porque, para variar, né, na periferia você não tinha nenhum espaço cultural, não havia espaço cultural, então a gente se reunia com as pessoas para algumas manifestações. Então foi nesse bairro que a gente criou um cineclube, chamava Luzes da Periferia, né? Isso foi na década, foi 84. Então já havia um grupo onde a gente se reunia. E o que que era o Cineclube? Eu tenho até hoje um projetor 16 milímetros. Antes havia as distribuidoras de filmes, elas faziam também cópia em 16. Existia a Embrafilme, a Embrafilme fazia, os consulados, o Museu de Imagem do Som de São Paulo. Então a gente pegava o carretel de filme, colocava, esse projetor ele é móvel, então a gente ia para bar, muito para a igreja, né? Eu participava de igreja também. Então o Cineclube foi um movimento que a gente fez no bairro, né? E eu
Fiz um curso livre de teatro também por 2 anos, que ajudou muito, né? Eu acho que esse curso foi muito Hum, interessante. Isso era eu tinha que pegar ônibus até o metrô Bressa. Havia uma biblioteca, mas eu tinha que tudo pegar ônibus, porque era tudo a muito longe, biblioteca, né? então eu era em São Mateus, aí tinha uma biblioteca na Vila Formosa, que é um bairro de São Paulo, onde eu ia, que era o único local mais perto, e que não era tão perto assim, né? Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que esse movimento de encontro, porque até hoje as pessoas se encontram, fazem alguma coisa, dançam, cantam, alguns falam de livros, provavelmente vão falar de séries que assistem na TV. Isso acontece com todo mundo. E aconteceu isso. Então, isso foi muito interessante, tanto do ponto de vista de proporcionar isso às pessoas, que é o caso do cineclube e mesmo do teatro, quanto de consumir. E claro, quando eu entrei na faculdade, isso ampliou, principalmente em termos de leitura, né? Aí eu leio até hoje muito, né? Eu não parei de ler. Já lia também antes. Então, o contato com a leitura, o contato com o cinema, por conta do cineclube, o contato com teatro e música. Eu gosto muito de música, né? Antes da gente entrar, eu disse a você que eu estava assistindo um outro programa do sindicato, do Maurici. Ele estava entrevistando o Akira Umeda, falando do Ryuichi Sakamoto, que é um músico japonês que faleceu essa semana. Por isso ele voltou a colocar num grupo de WhatsApp e eu não tinha assistido, né? Por isso que eu estava saudando, inclusive, essas iniciativas do Sindicato de Ciência e Tecnologia com seus programas. Isso foi antes da pandemia, o programa do Maurício, né? Olha. Que E acho que eterniza, né, as pessoas, eterniza. né? Então, o contato com Uhum. a música também, para mim, é muito, muito até hoje. Eu não consigo me ver sem escutar música. Eu entro no carro e eu ligo o rádio, né? Aliás, eu tenho um contato com o rádio também muito, tanto por conta de futebol, que eu assisto futebol bastante, quanto de música, né? Eu tenho, só que agora é celular, é TV, né? Acho que em casa o pessoal, acho que não tem muita paciência, porque eu ouço de tudo, né? Alguns eu ouço menos, mas alguns eu ouço mais, né? Sim, Programas, bacana. né? Alguns são muito presentes, mas eu consumo bastante, até pela característica, né? Massa. E falando em livro, né, enfim, literatura, você é autor do livro CD Mestre Calangueiro Ernesto Vilela. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Esse trabalho eu tinha saído, eu trabalhei na Fundação Cultural, eu vim de São José, vim de São Paulo para São José para trabalhar na Fundação Cultural de 93 a 96. Em Hum, 96, né, entre esse período, a gente criou as casas de cultura, algumas existem até hoje. A gente fez um trabalho muito interessante de agentes culturais. Naquele período, a gente realizou o concurso público da Fundação Cultural, que é o que eu acho que foi. Depois teve um outro, mas praticamente foi o único que teve, e por vários problemas a Fundação não fez concurso. Mas o contato com os bairros me fez ter um contato com uma pessoa que era do Galo Branco, que é o seu Ernesto Vilela. O calango é uma forma de rima, né? Não sei se você chegou a ver o livro, bem, não mas é uma cheguei a ver o forma, livro, inclusive é, quero. Tô é uma, curiosa. é uma, é uma forma de rima, ou de quadra, ou de cestilha, né? Muito rápido, né? Então, você tem diversas formas de rima pelo Brasil, né? Então, você tem o desafio nordestino, você tem é, no sul, né? Você tem violeiros que fazem no Nordeste também a embolada. Então, tem Repente. Ah, o próprio repente, rap, né? o As próprio rap batalhas, atualmente. é. Uhum. Então é muito, você tem que ter, você sabe mais do que eu, você tem que ter uma agilidade, tem que estar na cabeça a construção quando ela é feita de improviso ou quando você já tem ela construída e você, enquanto está rolando o som, você faz. E ele fazia isso, que o calango, ele é uma forma de repente, de desafio, onde você canta sozinho ou canta desafiando com o outro, né? Então, eles tratam isso é mais de Minas, né, no sul de Minas, tem no norte de Minas também, mas pega mais essa região. E ele é cantado com uma sanfona oito baixo, varia um pouco, mas é mais ou menos por aí, com pandeiro e em alguns casos com viola, né? Mas a sanfona é o que
que fica. Então, ele é cantado em festas, né? Então, até hoje tem aqui no Vale do Paraíba de São Luís, a gente tem calangueiro, né? A Casa de Cultura de Eugênio de Mello, depois passou a se chamar também Ernesto Vilela, sempre tem encontros de calangueiros, né? A E eu gente não tinha um sabia calangueiro. que era uma homenagem a uma pessoa de lá e tal. Olha que É, bacana. na Interessante. verdade, ele se criou muito na região norte, né? Entre São Uhum. Francisco, ele nasceu, ele falava Mangueirão, que hoje eu acho que é ali em Santana. Mas ele viveu os últimos dias no Galo Branco, né? Que é bem Que perto de Eugênio bacana. de Mello. Então, quando a gente fez esse trabalho, a gente tinha contato com vários artistas em bairros, né? E ele foi um que a gente encontrou. E me chamou muita atenção, porque você conversava com ele, ele tinha quase, então ele já era um senhor, ele usava um chapelão, né? Andava com a ajuda de uma bengala, mas ele tinha uma voz grave. Me chamou muita atenção, porque você conversava com ele já rimava, ele ia rimando. Conversava Aí, rimando. em 97, eu estava fora da fundação, aí eu apresentei um projeto. Antes funcionava mais a lei de incentivo fiscal, né? Eu lembro que eu Uhum. cheguei, eu já não estava mais na fundação, mas apresentei 2 projetos e esse foi aprovado. E logo depois que ele foi aprovado, eu fui conversar com ele, porque eu tinha feito o projeto antes de pedir autorização para ele. Aí eu fui falar com ele, falei, seu Ernesto, eu fiz um projeto, expliquei para ele, mostrei o projeto, estou aqui dizendo que ele foi aprovado e vou gravar entrevistas com o senhor, né? Se o senhor falar que não autoriza, a gente não dá andamento. Mas ele autorizou, e naquele momento que eu perguntei para ele, ele já começou a contar a história dele. Ele já começou a rimar. E falar rimando. Eu não consigo falar rimando. Caramba. Aí eu falei, calma, senhor Ernesto, eu vou voltar ainda e vou gravar. E foi uma experiência muito interessante. Inclusive, foi um aprendizado. Era um gravador, eram umas fitas pequenininhas, fitas cassetes, né? Que era um gravador menor. E isso foi muito interessante porque foi uma gravação. Acho que eu fiquei uns 3 domingos, assim, o dia inteiro eu ia na casa dele no Galo Branco, gravava e era livre. E depois eu ia ordenar essas falas, né, de certa maneira. E eu lembro que quando eu apresentei um projeto, eu falei, eu sei escrever, quer dizer, não sei, eu nunca tinha escrito um livro, mas eu sei escrever, sabia fazer textos, projetos, tal. Mas de música eu nunca tinha, eu não fazia a mínima ideia de como era gravar um disco. Mas eu lembro exatamente disso. No último dia, antes de protocolar na Fundação Cultural, em 97, eu alterei o projeto e falei, vou colocar disco. Pus lá de uma maneira genérica, fazer um disco também, né? E aí eu fui ter, agora mudou, né? Mas como que era gravar o disco, ter os direitos do disco, onde que gravava o disco, você gravava no estúdio, fazia master, no caso lá ia para Manaus para prensar os discos, aí você tinha que fazer a capa do disco, aí eu tinha que colocar o disco com a capinha dentro do livro, que a gente eu não tinha pensado isso, mas a gente fez. E eu estou contando essa história que a gravação em si entrou no final, e a ideia do projeto é que isso fosse feito no final do projeto. O projeto tinha 2 anos, e logo em 98, foi em 98? Foi. Eu gravei, na metade, quem me ajudou muito foi o Beto Quadros, que fez a produção do disco. Aí ele falou, olha, era em julho, ele falou, abriu aqui um espaço, a gente pode usar algumas horas de estúdio para gravar o seu Ernesto. Eu lembro que eu fiquei na dúvida, eu falei, mas está previsto no final do projeto, por que ele já quer levar, né? Pensei. Mas eu falei, tudo bem, Beto, né? Usa lá, leva, testa e tal. Sim. Aí foi feito isso, e logo depois que ele saiu, eu não vou lembrar exatamente, mas um tempo depois, algumas semanas depois, ele faleceu, o seu Ernesto. Caramba! Foi Então, a nesse gravação, processo. então, a gravação que a gente tem foi desse período, porque a ideia era gravar, depois voltar, depois a gente acabou masterizando as músicas, até para dar. Eu lembro do pandeiro, a gente teve que refazer o pandeiro, porque não estava legal e tal. Então, tanto o disco quanto a gravação dos depoimentos, que uma hora eu mostro, mas
eu não sou tão bom de digitar, claro que eu digito texto, mas eu passei todas as fitinhas à mão, manuscrito, o que ele. E aí depois eu fui separando, só que o que acontece? Isso quando você tem registro oral das pessoas, né? A gravação oral de quem conta uma história. No dia a dia, se você reparar, Miriam, a gente começa falando de um assunto, depois a gente já muda de assunto. E Sim, muitas vezes a gente não conclui o assunto, sim, né? Então, ouvindo ele contava uma história e no meio do caminho ele mudava. Então, eu tive que depois voltar com a viúva, né, porque já tinha falecido, para ela me ajudar a concluir a história, porque as eu contei a história no histórias. papel. Então, a pessoa foi para tal lugar e tal. Eu falei, tá, mas o que aconteceu depois, né? Então, algumas histórias eu consegui finalizar enquanto texto e boa parte das histórias não, né? Então, o aprendizado de quem faz gravação, de quem vai falar sobre ou uma pessoa, sobre um acontecimento, é gravar e já transcrever. Sim, Isso eu falo para todo mundo. Gravou, transcreve, né? Se você vai transformar isso em um livro ou numa história. Porque é isso. Porque senão isso é no dia a dia, depois a gente começa a reparar. Eu comecei a reparar nisso. O quanto a gente muda de sim. assunto conversando no dia a Dispersa, dia, dispersa, né? né? Então, Inevitável. então, esse aprendizado, gravou, transcreveu, e claro, eu dei, infelizmente, né, não dá para dizer que isso, felizmente, eu consegui ainda ter o registro em disco. Existe um registro em VHS dele cantando, mas cantando, e ele declama bastante. Depois eu consegui, isso foi em 2012, uma aprovação da reedição do livro e do disco pelo PROAC. E aí eu refiz o disco acrescentando várias declamações que não tinham, que eu tinha ainda a gravação master, então entrou algumas declamações de poesias, algumas de autoria dele, mas várias que como ele tinha uma memória incrível, ele era semi-analfabeto, então tudo que ele cantava ou ele declamava era de memória, não tinha Era nada, ele de não memória. decorava, ele não lia um texto e decorava, Ele não nada, escrevia aquilo ali para depois, né? Aham. não, Que não. coisa, olha para você ver, né? Que Então, talento. esse registro acho que foi importantíssimo e ele está ali, acho que no mesmo nível, que as pessoas falam muito do Zé Mira, que é uma figura importantíssima para a Sim, cultura caipira de São José, né? Ele nasceu em Cristina, viveu em Jambeiro, né, o Zé Mira, tem uma casa de cultura que lembra a memória dele, que é importantíssima, um livro da Lídia, que inclusive na época foi um livro, não sei se você chegou a ver, um livro, um catatal, assim, foi um livro referência para escrever o livro do Ernesto, eles chegaram a se encontrar, então tem uma foto com os dois juntos, eles se conheciam, eles se apresentavam, inclusive, mas ele bacana. tá no nível de uma pessoa de música regional, né? Uhum. Importantíssima para São José e, claro, para o Vale do Paraíba. Então, acho que foi muito interessante esse registro. Inclusive, é o que mantém todo ano a Casa de Cultura de Eugênio de Mello, que chama Ernesto Vilela, lembra a memória dele fazendo rodas de calúnia. Que demais, cara. Bacana saber a história por É, trás, né, do é, livro e desse cara, né, dessa a memória, né? Eu acho que é sobre é. isso mesmo. Parabéns. Eu queria dar um recadinho, aproveitar, né, e lembrar vocês que estão conectados conosco, né, ouvintes e ouvintas, né, que vocês conectam aqui pelo canal do YouTube Rádio CT, também pelo Spotify, para vocês não se esquecerem, né, de se inscrever, quem não foi inscrito, de deixar o seu like aí, né, de comentar aqui embaixo. Você já conhecia essas histórias que a gente está contando aqui, né? Já conhecia, né, esse livro, já conhecia esse personagem incrível, né? Que, enfim, que é o Ernesto Vilela. E também para vocês seguirem nossas redes sociais e as redes sociais do nosso convidado que nós estamos deixando aqui, ó, aqui, ó, logo embaixo, e estamos deixando na descrição também do vídeo, tanto no rodapé quanto na descrição. Eu queria perguntar para você agora, o Alcemir, você fez e participou de inúmeros projetos, como você mesmo já destacou alguns aqui, né? A gente Hum. destacou aqui, e inclusive projetos para democratização do acesso à cultura, né? Inclusive, talvez, não sei se você vai poder falar agora, mas talvez isso venha muito dessa sua vivência com a periferia e tudo mais. Na fundação, você coordenou a descentralização cultural, implantando
5 casas de cultura, que eu também não sabia disso, então eu acho que o programa ele é bem bacana para a gente, Uhum. né, ir conhecendo esses feitos, nos bairros de São José dos Campos, né, entre 93 e 96. E foi responsável na implementação também do Sistema Municipal de Cultura, o Fundo de Cultura, o famoso, né, Fundo de Cultura, o FMC. Eu queria que você falasse desses projetos incríveis e que a gente acessa hoje, muitas vezes a gente não tem a menor ideia da história por trás deles, né? Tá. A minha experiência, eu comecei a trabalhar, como eu falei para você, eu morava em São Paulo, eu trabalhei na gestão da prefeita Erundina. A secretária era a Marilena Chauí. Então, eu trabalhei na gestão, aliás, foi um grande aprendizado com a Chauí, porque ela tem um conceito, depois alguém tiver curiosidade, que ela desenvolveu no período, que é de cidadania cultural. Então, primeiro você ampliar o conceito de cultura, que ele não é só manifestação artística, né? Onde as pessoas têm direito à cultura, direito a usufruir cultura. E naquele período, como eu disse a você, né? O meu contato era com a Zona Leste de São Paulo, eu abri uma casa de cultura, né? Havia um coordenador, eu era agente cultural, que é a Casa de Cultura Raul Seixas, na Coab 1, né? Então, a experiência de trabalhar, porque era muito em voga essa discussão em várias administrações, você tem um local para atividades culturais. Então, naquele período, a gente abria casas de cultura em locais adaptados, né? E isso aconteceu na gestão da Marilena Chauí. Depois não houve, a administração na Prefeitura de São Paulo não continuou, então, quando eu vim para São José em 93, eu vim com essa ideia fresca na cabeça, né? Primeiro Sim. de você ter pessoas que façam interlocução em bairros, né? Que são os agentes culturais, e depois você ter locais que proporcionem isso. Quando eu vim em 93, já tinha uma casa que era um local de referência, não era exatamente a casa de cultura, mas havia um local de referência em Eugênio de Mello, né? Foi na gestão da Ângela. Já tinha sido inaugurada a Casa de Cultura de São Francisco Xavier. E aí, depois, com esse trabalho de agente cultural, a gente acabou atuando em vários bairros. E teve vários bairros onde isso acabou não vingando. Eu vou lembrar de 2 bairros à época que tinha uma perspectiva de ter casa de cultura, mas não vingou, que foi o Putim e foi o Jardim das Indústrias, né? Porque eram locais que a gente chegou a ter oficinas culturais, chegou, por exemplo, naquele período, Meire, hoje a gente tem um programa muito grande na Fundação Cultural, e é grande mesmo, é muito interessante, que é o Arte nos Bairros, que são as oficinas culturais que acontecem nas casas de cultura em vários locais. Mas a estrutura, a gente começou naquele período, que era a estrutura de você pagar por hora aula. Eu lembro até hoje, a gente fez uma pesquisa em várias cidades, quanto que era a aula, de você credenciar pessoas para darem oficinas. Havia oficinas antes de eu entrar, claro, mas as pessoas ou eram CLT ou eram contratadas de formas esparsas. Mas esse programa, ele foi construído naquele período, tanto em locais, como eu estava falando, adaptados, quanto posteriormente no que a gente passou a se chamar Casa de Cultura. Mas então já havia um núcleo de Eugênio de Mello, um núcleo de São Francisco. A gente fez uma inauguração que foi belíssima no Dom Pedro, que era um conjunto que eu acho que foi da construtora do bairro, que não era exatamente do Dom Pedro, mas era de um bairro da região sul, que inicialmente era o local onde ficavam os trabalhadores, o alojamento e tal. Ele foi adaptado, virou casa de cultura e depois, posteriormente, passou nesse local que é belíssimo, que existe no Dom Pedro hoje, Que é o que é a Casa Flávio de Cultura Flávio Craveiro. Craveiro. Mas inicialmente foi inaugurado em outro local, né? Isso foi no ano de 93. Depois a gente inaugurou, chamava Núcleo de Ação Cultural, lá no Satélite, que ficava numa praça, Mário Porto. E depois hoje existe a Casa de Cultura do Bosque, né? Mas Sim, inicialmente era esse em Lopes. núcleo e posteriormente passou para um local melhor. A gente chegou a inaugurar também essa casa foi alugada na Vila Industrial, que era na Barbacena. E depois, posteriormente, eu não estava mais na fundação, ela passou a ser onde hoje é a Casa de Cultura Chico Triste. E o único local que se mantém como ele é, daquele período, é a Casa de Cultura de Eugênio de Mello, como eu já falei aqui, a Casa de Cultura Ernesto Vilela.
Esse local ele foi feito, à época, a fundação podia apresentar projetos para o fundo não, para a Lei de Incentivo à Cultura. Então, eu lembro que a gente apresentou um projeto de construção de casa de cultura. Então, onde hoje é a Casa de Cultura de Eugênio de Mello, aquele local lá atrás, antes de 96, era um banco. Então, eu lembro que a gente visitou locais para adquirir o local. Ah, outro local, que a gente chama de outro local, que também é um local daquele período, é o Cine Santana, que ele é um local de espetáculo e um local de atividades culturais. Porque a Fundação adquiriu o Cine Santana, eu já vou mudando de assunto, adquiriu a Eugênio de Mello pela Lei de Incentivo, são os dois locais, que eu fui citando vários aqui, né, Sim, que se que manteve. se manteve, né? Legal. Então foi tirando os dois núcleos, tirando o núcleo de São Francisco, mas a gente inaugurou o Satélite, o Dom Pedro, a Vila Industrial, Eugênio de Mello e o Cine Santana. Que incrível. Caramba. Então, claro, depois cada administração foi ampliando, foi Sim, foi mudando, ampliando. tal. E o Mas o fundo? núcleo, mas a ideia de você ter um local para o público e de ter o profissional agente cultural surgiu de lá. Inclusive, até porque não teve concurso, então muitos agentes culturais ainda são agentes culturais por conta daquele concurso que houve em 94. Que O incrível. fundo já veio depois, a história do fundo, então, isso eu estou falando de 93 a 96. Para falar do fundo, Meire, a gente tem que falar, antes de falar do fundo, aliás, que é um assunto contemporâneo até hoje, a gente tem que falar de uma modificação que houve no país a partir de 2003. A partir de 2003, começou-se uma discussão que foi na gestão do governo Lula, no país inteiro, a necessidade de você ter um sistema de cultura, que é o que a gente fala até hoje. Então, a discussão que teve naquele período, em 2003, fez com que em 2010 a gente tivesse na Constituição do país, artigo 216, o Sistema Nacional de Cultura. E quando a gente fala do sistema, ele tem vários instrumentos de gestão, né? Então, um deles é o Fundo de Cultura. Então, você tem um Fundo Nacional, deveria ter o Fundo Estadual e nos municípios o Fundo Municipal. A discussão do Fundo Municipal de Cultura em São José, ele começou nesse período em que o Ministério da Cultura provocava municípios, seja no poder público, seja na sociedade civil, de ter o fundo municipal. Tanto que a Conferência Municipal de Cultura, acho que foi a segunda conferência de São José, a prioridade foi lá em 2009, foi o Fundo Municipal de Cultura. Aí 2009, depois 2010, 2011, era uma discussão muito recorrente, havia grupos da sociedade civil discutindo a importância de ter o fundo de cultura. E aí, em 2013, quando eu passei, o Carlinhos Almeida ganhou para prefeito e me indicou para presidente, tinha uma lista tríplice, né, me indicou para presidente da Fundação Cultural, uma das prioridades da Fundação Cultural foi criar o Fundo Municipal de Cultura. E aí a lei do fundo foi criada no final de 2013 e já em 2014 a gente passou a ter os editais do fundo municipal. Mas ele está inserido nessa discussão mais geral do sistema. No período em que a gente estava na fundação, então já estendendo a conversa, a gente chegou a discutir o sistema, a gente chegou a discutir, tem vários instrumentos, mas eu vou falar desses dois principais. A gente chegou a discutir um conselho, que não é exatamente um conselho deliberativo, e chegou a discutir o plano. O plano, inclusive, foi resultado de uma homologação numa conferência. Então, o plano ele está pronto, ele precisaria ser encaminhado à Câmara. Na verdade, ele não foi, já passou muito tempo, né? Tem que ser atualizado, porque isso vai voltar a ser discutido novamente no Brasil, inclusive em São José. A gente chama de para simplificar o sistema municipal, a gente sempre fala do CPF da cultura, né? O C de conselho, o P de plano e o F de fundo. Como o fundo ele é mais palpável, ele é mais presente, foi a primeira coisa que a gente aprovou. Falei, vamos aprovar o fundo, porque ele vai dar resultado, e ele está dando resultado até hoje em Até São José, hoje, o que é incrível. muito legal. Mas é importante ter um conselho atualizado, junto à Fundação Cultural, eu acho que ainda é uma discussão necessária, e o plano. Quando a gente aprovou o sistema em 2016, havia uma composição na Câmara que era muito difícil aprovar projetos, né?
naquele período, de todos os projetos que eram do executivo. E aí isso foi um movimento cultural, foi uma iniciativa do movimento cultural, conseguir um voto de oposição ao Carlinhos para poder aprovar o sistema. Então, a aprovação do sistema foi uma iniciativa da fundação, da sociedade, do executivo, mas essencialmente foi do movimento cultural que brigou, que conversou com todos os vereadores e conseguiu ter um voto. Eu acho que foi um dos únicos projetos de lei, foram pouquíssimos, onde, à época, tinha um voto da oposição. Então, ele só foi aprovado por conta do movimento cultural, o sistema, que a gente tem Que até hoje. legal. Tanto que depois a gente não conseguiu, porque eu vi que não tinha, e realmente não haveria clima de aprovar, o plano estava pronto, mas ele não seria aprovado na Câmara. Até foi protocolado no final da gestão do Carlinhos, o conselho, o plano, mas ele não teria, na época do Carlinhos, condição de ser aprovado, e pelo que eu entendi depois, em 2017, ele não era prioridade, acabou não sendo prioridade com relação à sua aprovação. Mas essa também, rapidamente, é um pouco a história do fundo e do sistema. Que legal. É assim, eu não peguei essa fase, né, de 93, que é, né, que você já estava aqui Sim. inserido, mas nessa última fase eu peguei bastante, inclusive até a Jaque, né, a Jaque Uhum, Bom Graz uhum. esteve aqui esses dias e a gente conversou um pouco também. Eu até falei, né, que eu achei muito interessante, achava muito interessante aquela plataforma que foi criada também, né, na tua gestão, onde ela trabalhava também, que acho que era Lugares de Cultura, se não me engano, Lugares de cultura. e que é uma coisa assim que precisava ter, até para a gente conseguir desenhar melhor esse fundo atual, Uhum, né, que acontece hoje, até uhum, porque ele sofreu diversas modificações, inclusive nos valores propostos, né, que uhum. foi. Enfim, são várias discussões que se tem. E também para a gente ter essa noção, pelo menos, da quantidade de artistas e suas especificidades, né, na cidade, tá? Então, eu achava que era bem interessante se manter. Mas, até inclusive, mandar um beijão para a Jaque, maravilhosa. E assim, a sua gestão foi uma gestão incrível, e inclusive assim, quando a gente fala de democratizar o acesso, eu acredito que muito nessa gestão, a gente mesmo das periferias, do próprio hip hop, conseguiu se aproximar mais da Fundação Cultural, porque até então a Fundação Cultural, e isso eu não estou falando só de mim, estou falando de uma gama de pessoas que são inseridas no movimento cultural ao qual eu faço parte, hip hop, a gente tinha a Fundação Cultural como um bicho de sete cabeças. A maioria de nós nem acessava edital, enfim, nada. A gente não dialogava com a Fundação Cultural, não tinha diálogo, assim, a gente não conseguia, a gente não tinha, e não é nem de não conseguir, a gente nem tentava, porque a gente Uhum, achava tão distante, né? E eu acho que aproximou muito, né, uhum. a Fundação Cultural dessa realidade desses artistas que são fazedores, né, de cultura também. Então, né, só parabenizar mesmo, assim, que bom que essas coisas existiram, que esses projetos existiram, que tiveram as aprovações necessárias e a gente segue, né, caminhando para melhorar cada dia mais, né? Quando Inclusive, quando a gente fala do sistema de cultura, a gente acaba se reportando a outras políticas públicas. Bem, eu vou falar um pouco de cultura, mas o SUS é muito próximo, o Sistema Único de Saúde. E mesmo até hoje, claro, né, eu estava vendo um outro debate, todo mundo utiliza o SUS, né? E a gente não tem ideia de quanto esse sistema, todos, né? Tem as exceções, mas todos tomam vacinas quando sim, nascem, todos. Isso está no sistema SUS. Então, sim, não é porque a pessoa não utiliza o pronto atendimento, né? Porque as pessoas sempre veem o pronto atendimento, com deficiências, melhorias, mas que ela não utiliza o SUS. Ela utiliza todos nós, sejam aqueles mais ricos, aqueles mais pobres, aqueles que têm um plano. Então, estou dando um exemplo, de certa maneira, ele tá envolvido. Então, quando a gente discute, e é um processo que vem antes, inclusive, da Constituição Federal de 1988, de construção de política pública. A educação também tem uma larga experiência, que se define que é a responsabilidade do município, como que, de um tempo atrás, a creche não era incluído no ensino fundamental, ou seja, uma construção de participação, participação na merenda, participação no conselho de classe, e por aí vai. Então, este processo, ele foi se dando ao longo do tempo. E a cultura, por ser mais recente, ela também
é um processo. Então, você tem administrações que se aproximam mais, algumas se aproximam menos. O governo do estado, que muitas vezes a gente esquece e que tem que estar mais próximo, principalmente a gente que é do interior, né? A gente vê uma presença do governo estadual na área da cultura na cidade de São Paulo. Essa é uma discussão que eu sempre tenho com o governo do estado, né? E às vezes a gente não verifica tanto no interior a importância dos serviços e das possibilidades. E quando eu falo de aproximar, sejam em níveis de decisão, sugestão, né? Normalmente são os conselhos, ou são espaços, por exemplo, de conferências, espaços de audiências públicas, né? Então, a gente não vê isso de maneira comum como a gente vê isso em outras políticas públicas, né? Então, a cultura, eu acho que está num processo, por N motivos, né? A gente teve um retrocesso grande nos 4 anos do governo federal, então a gente vai precisar retomar isso. Então, tem muita coisa acontecendo, vai ter muita coisa acontecendo esse ano, em 2023. Então, naquele período da fundação, né, e eu acho que até hoje a equipe é muito pequena, precisa de uma reforma administrativa, a gente chegou a deixar uma reforma pronta para ter mais profissionais na Fundação Cultural, pelo tamanho de São José dos Campos, né? É uma Pela discussão demanda necessária. artística, né? As decisões, se vai para cá, se vai para lá, se decide, é importante que sempre haja, então, se espera que a Fundação faça constantemente. Eu nunca fiz tanta reunião na minha vida naquele período. E eu tinha uma equipe muito competente, uma equipe muito boa, né? A Jaque ajudou muito, muito. Ela ficou por 2 anos como assessora e depois por 2 anos como diretora cultural. A Sandra Sampaio, né, também ajudou muito nos 2 anos, o Vicente Sioff, o Maurici que eu citei aqui, ele era assessor de computação. Tinha uma equipe grande, a Priscila, era uma equipe pequena, mas que estava envolvida, todos estavam envolvidos para dar conta de vários itens e de várias ações. Eu falei aqui rapidamente sobre patrimônio, mas patrimônio, arquivo, biblioteca, a gente cuidava de biblioteca. Então, os projetos que já existiam, que tinham sua continuidade na fundação e que existem até hoje, e essa situação de projetos novos. O Emanuel, né, que é uma figura, Emanuel Araújo, que era o coordenador de casas de cultura no período, ele trabalhou comigo lá atrás, mas também depois ele voltou para ajudar a dar conta. A gente chegou a abrir uma casa de cultura, que eu acho que está aberta até hoje, que é na região, inclusive, do Putim, que é a Lili Figureira, né, que é uma região que precisa, mas então, eu estou contando todo, estou fazendo esse contexto, e eu lembrei de uma pergunta de sexta-feira de um aluno de sexta-feira, da sexta série, que ela falou, mas qual é o teu sonho, né? Porque eles estão justamente discutindo quais são os sonhos dele enquanto estudantes, do ponto de vista profissional, né? Eu falei, eu trabalho muito, né? Porque eu falei de uma maneira muito simples, aqui em Pindamonhangaba, que a gente trabalha com locais, são bibliotecas, um museu, tem um local que chamava Céu das Artes, depois mudou para Estação Cidadania, mas são locais que oferecem espetáculos, oficinas para a população. Eu Sim. falei, meu sonho é que tenham mais locais, que todos possam ter nos seus bairros locais. Esse é meu sonho, que todos possam tanto fazer atividades artísticas, como consumir, como usufruir atividades artísticas. Eu falei, esse é meu sonho, né? E talvez, e por outro lado, isso acaba sendo uma frustração, não é frustração, mas acaba sendo talvez isso mova, isso aconteceu em Jacareí, aconteceu em São José, acontece em Pinda, e eu tenho consciência que eu não dou conta disso para a cidade como um todo. Então, hoje, São José tem 700 mil habitantes. Da mesma maneira que você falou que vocês não tinham contato com a fundação, eu tenho certeza absoluta que devem ter vários grupos, várias comunidades que não conhecem a Fundação Cultural, né? Sim. Nos dias Então, atuais, com nos dias certeza. atuais, né? Com Então, certeza. se naquele período a gente conseguiu ampliar um pouco, mas mesmo essa ampliação, que eu falo ampliar um pouco, eu tinha consciência que tinham vários grupos e várias pessoas que não conheciam a Fundação Cultural. Sim. Em Pindamonhangaba eu também tenho essa consciência. Deve ter vários bairros que não fazem ideia do que a Secretaria de Cultura faz e do que é possível ainda fazer ou ter, né? É um desafio. Então, é um desafio dessa análise que eu fiz maior, né?
de sempre esse processo de ampliar o diálogo, né, de ver cultura como importante, tanto para as comunidades quanto para quem está dirigindo um município, para quem está dirigindo um estado. Porque o que acontece, Meire, e você deve saber, se você pegar qualquer prefeito, claro, tem prefeitos que eu gosto mais, gosto menos, na maioria das vezes, quando ele vai conversar com um bairro, vai falar da saúde, educação, do asfalto, né? É isso que normalmente são prioridades e carências, de certa maneira, as carências naturais, né? E lá atrás talvez venha algum tipo de entretenimento, alguma atividade social. Então a cultura ela fica num âmbito social. Ah, tem um espaço aqui que dá para fazer tudo. Dá para jogar bola. Estou exagerando, estou estereotipando, né? Mas é tipo isso, de não prioridade, vamos dizer E não assim, né? prioridade. O que de certa maneira é natural, mas também é um processo. E por outro lado, Meire, quando a gente percebe, a gente tem vários exemplos, quando um local ou um projeto dá muito certo, a gente tem vários exemplos, a comunidade se apropria e não, eu acho que não deixa de existir. Exatamente. Quando eu falei de casa de cultura, a gente pode citar qualquer uma, mas, sei lá, vou citar o do Dom Pedro, que é belíssima, Flávio Cravelo. Eu tenho certeza que se fechar aquela casa de cultura vai ser um problema para quem consome e faz atividades lá, né? Ou no Sim. Osp, Até ou no porque Novo Horizonte, São para José é muito citar. grande também, né? Então a gente tem essa coisa, né? É, A importância das casas de cultura, e inclusive dos pontos de cultura também, né? é, Hoje que tem se é, fortalecido, é essa democratização do acesso à o cultura. que, por outro lado, até falando um pouco em termos de conceito de política cultural, até um período, eu disse a você que me formei na cidade de São Paulo, né, trabalhei na gestão da Secretaria de Cultura, vim para cá com essa ideia de criação de casas de cultura, e depois eu tive contato com outro pensador, que eu acho ele muito potente, rico, que é o Célio Turino, quando ele desenvolveu a ideia tem um projeto maior que é a Cultura Viva, mas ele desenvolveu essa ideia de pontos de cultura. Então, eu estava falando até agora de locais onde a administração proporciona um local, né, a gente chama de casa de cultura, tem vários nomes, né? Mas há também, e eu acho que hoje a gente também tem que, eu falei isso, tenho certeza, o município ele não dá conta de proporcionar isso a todos. Mas você pode fazer isso de uma outra maneira, que é de dar vazão àquilo que já existe nos Sim. bairros, de dar vazão àquilo que algumas instituições já fazem de maneira micro, né? Então você pode o que o Gilberto Gil falou de massagear os locais, né? Que era o domínio cultural, ou mesmo de você, o que o Célio Turino fala, de desesconder o Brasil, porque ele era do Ministério da Cultura e está falando do país, mas de desesconder aquilo que existe em cada localidade, no estado. Então, eu acho que você aliar uma política de proporcionar espaços que sejam do município a essa de dar vazão ao que já existe nas comunidades, nos bairros, é o caminho, né? Eu acho que não tem É outro sobre caminho. Então, isso. os pontos de cultura que você citou merecem uma atenção para que a gente amplie o máximo aquilo que eu acho que as pessoas mais gostam de fazer. Eu acho que as pessoas gostam mais de ir numa casa de cultura, num ponto de cultura, do que ir na UBS, né? Com certeza, do que Então, ficar na sala de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Com certeza, vamos para a cultura. vamos para a cultura. Então, as pessoas, eu digo sempre, independente do estado, do governo, as pessoas dançam, as pessoas cantam, as pessoas, seja naquilo que ela encontra, o local que ela encontra. Então, tem muita gente que aprende música na igreja. Você deve conhecer. Eu aprendi música na igreja, porque a Ah, minha família é? é evangélica. Ah, Então eu comecei a cantar na igreja, né? A gente era uma dupla, eu e minha irmã, Cimeira e Simara. ah. Meu nome de batismo é Cimeira, o dela é Simara, O que é de muito, verdade. o que é muito legal, o que É, é muito é, legal, natural, né? Claro, sim. alguns continuam na igreja, não sei se você ainda continua, Não é o meu alguns caso. vão para o mundo. Então você vai para o Mas a mundo e arte tal. fica, né? Fica, Isso que é genial, desperta, assim, despertou em você e desperto. tal. Muito doido isso. Alcemir, eu quero te agradecer, assim, sem palavras, eu poderia ficar aqui com você dias e horas, assim, conversando, porque
falar sobre cultura, eu acho que falar sobre arte, sobre cultura e sobre democratização dela, eu acho que é algo assim E eu não falei nada de Pinda, o que eu estou fazendo que em me Pinda. inspira. É verdade. Eu acho, inclusive, que nós vamos ter que fazer um programa específico Eu não. novamente para a gente falar sobre isso. Que você hoje está, né? Eu acho que se você quiser, inclusive, agora nessas considerações finais, já aproveitar e falar um pouco do trabalho que você vem desenvolvendo aí. Eu sei que é pouco tempo para isso, mas eu acho que Uhum. seria bacana também, porque hoje você está aí, está fazendo um trabalho lindo que, inclusive, eu venho acompanhando, né, na medida do possível. É. Já, inclusive, já fui, né, em algumas vezes, já fui a convite participar de algumas festividades, enfim, festivais. Hum. Então, fala um pouco pra gente aqui e aí a gente segue nas considerações finais, que o papo tá bom demais, né? Eu tô aqui em Pinda desde 2017, né? Tem um prefeito que é muito sensível a essa questão, tenho que agradecê-lo, né? Que é o prefeito Isaías Domingues, né? Quando você tem um prefeito, eu citei alguns, né, de gestões que eu trabalhei que são sensíveis à cultura, isso facilita muito, né, a ampliação desse trabalho. Mas, rapidamente, eu acho que a primeira ação que eu tive em 2017, 2018, foi colocar para rodar o Fundo de Cultura aqui em Pinda. Então, é uma ação que ajuda muito, né? Ele precisa ser ampliado, tá? Mas ajuda muito aos produtores, aos artistas, né? Tanto que quando veio a discussão, que isso também merece um programa, da Aldir Blanc, em 2020, ajuda Sim, emergencial para municípios e estados, lá em 2020, a gente já tinha um histórico que facilitou a execução. Teve vários problemas, mas isso ajudou muito na execução dos recursos via Fundo Municipal de Cultura, porque a gente já tinha uma prática de 2018 e 2019. Então, desde 2018, a gente lança editais, tem um edital aberto agora, para o Fundo de Cultura. Claro, isso está aliado à realidade de Pindamonhangaba. Desde 2018 também a gente lança um prêmio aqui, que é o Prêmio Mestre Cultura Viva, onde a gente reconhece pessoas acima de 60 que têm um fazer e um saber, que é uma legal. prática, inclusive ideia e prática da própria Jacqueline Balgates, que ajudou nisso, me ajudou muito nisso, seja em Jacareí, seja em São José. Me parece que São José não continua com esse edital, né, que foi muito interessante de Esse ano reconhecimento. que passou, se eu não me engano, rolou de Rolou, mestres. rolou via fundo, né, me Sim, parece. isso. Mas ele não é uma prática anual. Bom, Não. não sei se vai ser via fundo esse ano. De qualquer maneira, aqui é anual, independente do fundo. E é necessário, é importantíssimo. A gente tem uma boa relação com o Conselho de Cultura aqui. Claro que tem diferença, às vezes tem, mas isso é natural. A gente tem um Conselho de Patrimônio também que é muito atuante, né? A gente conseguiu, hoje à tarde, inclusive, tem uma reunião virtual do Conselho de Patrimônio do município. Conheçam Pindamonhangaba, porque tem uma história riquíssima e patrimônio riquíssimo. E esse trabalho da Diretoria de Cultura de 2017 e 2018 fez com que o prefeito reconhecesse a importância e criasse a secretaria no final de 2018. Eu falo assim, no ano de 2018, e realmente foi isso que aconteceu, quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, ele já anunciou, antes de tomar posse, o fim do Ministério da Cultura. Isso foi público, tanto que foi uma das primeiras ações dele como presidente. E aqui a gente estava criando a Secretaria de Cultura e Turismo, da importância da cultura. Então eu passei também a aprender um pouco sobre turismo e a valorizar é, isso no município. Então a gente tem várias ações muito interessantes. O turismo histórico de Pinda é riquíssimo. A gente tem um museu belíssimo. Eu estou falando aqui de uma sala que é a sede da secretaria, que chama Palacete 10 de Julho. A gente passou a tombar, a gente criou uma lei específica para tombar monumentos e prédios históricos e também para registrar patrimônio imaterial. Aqui tem um festival muito interessante, um festival mais antigo, inclusive, que o Festival de São José, que chama FEST, Festival Nacional de Teatro, acontece próximo a 15 de novembro. Ele é o primeiro registro de patrimônio imaterial de Pindamonhangaba. Que Tem outros legal. que estão em estudos. A gente tem um jornal muito antigo, um jornal impresso, né? É difícil você ter um jornal impresso no município, que chama Tribuna, ele é de 1882,
A gente tem uma corporação musical que também está para ser avaliada como patrimônio imaterial, que é de 1825, que é a Caramba. Corporação Musical Eutep, que tem uma história belíssima. A gente tem uma área, uma grande área rural, que é riquíssima, é uma riqueza. A coisa mais bonita que tem em Pindamonhangaba é a vista da Serra da Mantiqueira, que faz divisa com Campos do Jordão, né? Boa parte daquilo que a gente acha que é de Campos é de Pinda. O Pico de Itapeva, que às vezes a pessoa acha que é lá em Campos, mas é em É em Pindamonhangaba, Pinda, olha. porque está na divisa. Aham. Então tem uma riqueza enorme na zona rural, na história. É uma população maravilhosa, que Você faz um acolhe a trabalho todos. bem bacana também com a juventude aí, né? Acho que bem A incrível gente também. tem Festival. incrível. Tem o Festival de Música da Juventude, que é muito interessante. Aí tem os festivais, Festival de Música Sertaneja, da Música da Juventude. A gente faz um festival, uma mostra de cultura popular no Dia de Reis, também, que é muito legal. Tem os trabalhos que ocorrem nos bairros aqui do município por conta das bibliotecas, por conta do o Céu das Artes, tem um céu, chamava Céu das Artes do governo federal, ele tem 3 municípios do Vale, Jacareí, Pinda e Guaratinguetá. É que depois, com o governo Bolsonaro, ele mudou 2 vezes, mas a gente parou só na primeira, que chama Estação Cidadania. Mas é um Sim. espaço interessante com sala de leitura, com um pequeno auditório, né, onde também tem atividade, e é um bairro bem afastado aqui, é um bairro daqui de Pindamonhangaba, ele fica entre 2 bairros, na verdade, o Vale das Acácias e o Jardim Liberdade, na região de Moreira César, né? Uhum. Tem um trabalho muito legal. Então, a gente tem um teatro também que é muito legal, chama Teatro Galpão, que é onde acontecem todos os espetáculos e as atividades, né? Então, a gente tem feito aqui um trabalho muito legal. E o que eu Belíssimo. acho interessante, que é de isso, tem coisa que a gente não vê, Meire, mas que depois dá um resultado. Então, a gente falou do Fundo de Cultura de São José, para se chegar ao que ele é hoje, teve todo um trabalho que eu falo até muito chato, discussão da lei, discussão do regimento, discussão de edital. Então, esse trabalho de estruturação de política pública, que às vezes ele não é palpável no primeiro momento, mas que ele é muito interessante. Então, no caso de Pinda, a gente aprovou o Sistema Municipal de Cultura, a gente tem um Conselho de Cultura, a gente publicou em lei o Plano Municipal de Cultura, a gente tem em lei, como eu já disse aqui, e está lançando os editais do Fundo de Cultura, a gente tem uma boa relação com os conselhos, né? O Conselho de Cultura, o Conselho de Turismo, o Conselho de Patrimônio, então isso ajuda muito nas decisões e nas articulações. E a gente está agora, Meire, porque também parece que isso não é importante, mas a prefeitura vai fazer um concurso público. É difícil você ter concursos públicos de prefeituras que tenham cargos amplos e cargos de cultura. Então, você sempre vai ver cargos da educação, cargos da saúde, se Sim. você procurar. Mas a gente vai ter cargos que vai ajudar muito na cultura. Eu vou citar Caramba. alguns a você. Então, arquivista, bibliotecário, museólogo, tem um cargo muito específico que é de analista cultural. Então, tem vários cargos na área da cultura que quando essas pessoas tomarem posse, vai ajudar muito nisso que eu falei rapidamente aqui. Mas é uma parte, claro, as pessoas não veem como necessário. Porque qualquer local que você vai, então se você for num museu, se você for numa casa de cultura, num espaço cultural, se você tem, às vezes você tem pessoas com boa vontade que ajudam muito, mas muitas vezes elas não têm formação, ou elas não estão no cargo que, que é específico para isso, né? E se Sim. você faz o concurso e tem pessoas especializadas, isso ajuda muito na programação cultural, do museu, do teatro, da E biblioteca, do até, arquivo. e até no diálogo que essa pessoa vai ter com os munícipes, né? Porque é diferente quando Uhum, você é uhum, inserido em algo e você está exercendo aquela é. função a qual você tem propriedade, né? É Então, a gente outro. tem pessoas muito boas, mesmo na fundação, quando eu trabalhei, tem pessoas muito boas, pessoas que são, que algumas aprenderam na prática, né? Mas é necessário uma renovação. Por isso que eu insisti muito na reforma da Fundação Cultural, que muitas vezes você vai acabar recorrendo a ter uma especialidade através ou de um contrato terceirizado, ou de uma especialização. Por exemplo, é fundamental ter mais produtores culturais para lidar com as pessoas em São José. E aqui a gente tem pessoas muito boas também, pessoas que ajudam muito nesse dia a dia da Secretaria de Cultura de Pindamonhangaba. Mas o concurso vai ajudar mais ainda, vai melhorar mais ainda a qualidade
dos serviços são oferecidos. Amplia, né? Mas isso que eu estou te dizendo, assim, você cria uma estrutura, aí é uma questão até conceitual, como é que eu estabeleço, quer dizer, o sistema é isso, como é que eu estabeleço uma política de Estado e não uma política de governo, ou seja, como é que eu crio condições para que isso continue independente de quem for Da o gestão. secretário, de quem for o prefeito, né? Essa discussão é muito necessária nos municípios e a gente tem, quando eu falo que o Bolsonaro não foi muito feliz, eu queria falar muito sobre isso no governo federal, mas o IPHAN, que é um instituto que cuida do patrimônio, ele é criado na década de 50. Ele foi antes da criação do Ministério da Cultura, que foi em 85. Então, ele se manteve, teve vários problemas, a gente pode, inclusive, elencar. Mas estou dando um exemplo de uma estrutura que é permanente, independente de quem estiver no governo. Claro que teve Sim. um monte de dificuldade, tá, mas ele conseguiu manter um trabalho interessante. Então, é isso que muitas vezes é necessário ser pensado numa gestão de cultura. É É uma claro que política fazer de o, continuidade, né? é Então claro que é importante. você fazer o evento, você fazer algo que seja de imediato, isso é legal no primeiro momento. Ah, você faz um evento que atinge um público muito grande, festas, festivais, é legal, mas isso também, se você não, isso por si só não estabelece uma política cultural, né? Sim, Como total. outros elementos, como eu digo, eu sempre repito, então, o espaço da leitura, o entendimento histórico da cidade, A o espaço, formação das pessoas, né? Acho que a prepassa por modificação. isso. Então, você tem que conhecer onde você está para você poder avançar, né? Exatamente. Falei Uma rápido aqui, pessoa sem Daniela. passado, né? Não tem como, né? Sem passado, Sim, a gente precisa estudar o passado para construir o futuro, né? Essa é uma frase bem sim. necessária mesmo. Cara, eu tô assim muito feliz, assim, é muita coisa, assim, e é muito massa falar sobre isso, primeiro porque a gente consegue ter uma compreensão maior, né, de coisas que Uhum. às vezes não tá postas pra gente, assim, né, e como eu falei no começo, bem no comecinho aqui da nossa troca, a gente está sempre trabalhando tanto, né? Tentando aí sobreviver e fazer com que a nossa arte prospere, Uhum. sobreviva também, que às vezes não dá tempo da gente se ligar nessas coisas que são coisas tão importantes e que fazem a transformação mesmo, se promove a transformação tanto da gente quanto indivíduo, mas também das realidades, né? À nossa volta. Assim. Então, Tem é muitos muita coisa. assuntos. Eu vou dar um outro exemplo. Eu não vou parar de falar, Amy. Ah, Mas que é a perspectiva da pessoa ter, aí estou falando especificamente na área de humanos, mas na área de artes, de ter isso como meio de vida sim, também, né? Eu acho que esse não deve ser o objetivo único. A gente tem hoje a questão da educação muito fechada para isso, que é importante. Claro, a pessoa tem que sobreviver. Mas se você for trabalhar, mas o mercado não vai trabalhar com artes. Então, você pensar meios que possibilitem isso também. A gente tem uma unidade, vou te dar um exemplo concreto. A gente tem uma unidade do Senac aqui, e que é muito, muito legal a relação que a gente tem com eles. Então, vou dar um exemplo muito pequenininho. Eles têm um curso técnico que permite o DRT para teatro. É uma dificuldade você ter esse registro pelo Ministério do Trabalho, o que facilita você, por exemplo, ser contratado pelo SESC. O SESC, quando contrata um grupo de teatro, ele exige que tenha o DRT dos atores, né? Estou pegando um exemplo muito, muito concreto. Mas você pensar, seja em cursos técnicos ou mesmo cursos livres, que proporcione a formação dessas pessoas nas diversas áreas, até em curso superior. Então, a gente não tem no Vale do Paraíba cursos superiores, como a gente tem nas universidades públicas, de teatro, de cinema, de música, né? Então, as pessoas aprendem música na marra, aprendem com algumas possibilidades. Mas, em resumo, cabe ao gestor público também pensar essa área, né? E sim, não pensar de uma forma muito pragmática, que eu acho muito ruim, que é um conceito que para mim foi deturpado, que é o do empreendedorismo. Que é tipo assim, você fez um curso de capacitação, se vira agora que você... olha o exemplo lá, né? Olha o exemplo desse músico que, como se as condições fossem iguais, como se tivesse várias oportunidades, né? Então sim. tem que ser discutido seriamente e não falsamente,
em que, até pensando em outras áreas mesmo de mercado, fugindo um pouco da área de humanos ou da área artística, que eu acho muito cruel você formar crianças nesse conceito de empreendedorismo, que se você estudar, se você tiver seu objetivo e você formar, você vai ser um grande empresário. Claro que eu estou estereotipando aqui. Então, não é essa a realidade. Então, você tem uma Sim. disputa lá fora e que eu já ouvi isso também de pessoas. Não, eu vou estereotipar também. Se você tiver que pisar na cabeça de outro para ser feliz economicamente, é isso. Você vai vencer, você vai disputar o mercado e A você é tal da individualmente. meritocracia, né? A tal Prepassa por isso. e eu falo, isso é muito cruel, porque não é assim. A gente vive numa sociedade, claro, essa discussão é muito mais ampla, por mais que a pessoa tenha um estudo, por mais que a pessoa tenha uma formação, e mesmo na área de cultura, você está disputando com outras pessoas. E, meu Deus, por que que não se trabalha o conceito de solidariedade, de elaboração conjunta, de projetos conjuntos, né? O que é também um processo muito difícil. Mas, resumo da minha fala, a gente tem que proporcionar para que pessoas usufruam cultura, mas que pessoas também se formem, inclusive profissionalmente. Mas isso também dá uma longa discussão. Vamos combinar um E tem, programa específico para isso, porque agora nós estouramos nosso tempo aqui, Meire, eu e a preciso gente não falou da encerrar. Paula, e a gente não falou da Paulo Da Gustavo. A Paulo gente não falou Gustavo, que vai dar mas, outro programa. mas Inclusive, eu falei com a sugiro, Jaque, inclusive, eu falei para a Jaque para a gente fazer convidar algumas pessoas e a gente fazer uma mesa aqui para trocar essa ideia, fazer eu entendeu? acho Mas que daí com as 2 horas de programa que vai a ser. Paulo Gustavo merece, até para orientar as É, pessoas. Aldir Blanc também, né? Eu acho que é importante até porque tudo que é novo gera essa coisa, né? Então a Sim, gente ainda está sim. muito perdido, né? Então vai ser massa ter. Vamos combinar isso aí. Eu vou falar com a Jaque, Logo, Paulo. logo, 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 Meire, também, acho que é um tema, põe na tua agenda aí, conferências de cultura, porque isso vai acontecer no país. Uhum, Vai, total. o município pode não fazer, mas ele vai ter a indicação de fazer a sua conferência municipal. E é Mas isso também necessário. É é necessário. necessário. Mas gostei, Alcemir, Meire. considerações finais. Eu agradeço a moderação final, esse bate-papo, eu fico aqui um tempão falando e Delícia. me aprofundando, trocar. Acho que é um tema vou voltar às crianças lá da sexta série, que eu segui para a vida, né? Eu falei, se eu não fizesse isso, eu faria outra coisa. Eu falei, não, né? Dá Porque é um para motivo, sentir, Alcemir, né? isso em você. É né? perceptível, assim. Essa primeiro, entendimento de cultura de maneira ampla. Segundo, entender que isso, para mim, é uma crença, amiga. Eu estou falando sério, sério mesmo. Você consegue se relacionar com as pessoas através da arte. Então, normalmente as pessoas falam, vou tirar não sei o que da rua, que é o comum, ou a música, vai tirar da droga, vai tirar da rua. Não sei, às vezes palestra, é legal ter palestra. Aliás, eu faço bastante palestra. Mas eu acho que isso não chega nas pessoas. Agora, a música, a dança, a literatura, às vezes uma frase de poesia, duas linhas, às vezes um quadro, uma fotografia, um filme, chega de maneira mais direta e você consegue se relacionar com as pessoas e às vezes até como reflexão e muitas vezes fazendo com que as pessoas sejam felizes. E as pessoas sendo felizes, elas vão se relacionar melhor na família e na sociedade. E é isso que a gente quer. É isso, é sobre isso. Alcemir, mais uma vez, obrigada. Ó, estamos com as portas abertas aqui do programa para você vir. Vamos combinar esse bate-papo aí também para a gente falar da Paulo Gustavo, para a gente falar da Aldir Me Blanc, chama para a que eu gente falar de vou. outras coisas, que é sobre isso. Vai dar um Tá caldo bom, bom isso aqui. tá bom. Gente, obrigada a vocês também que estão nos assistindo, nossos ouvintes e ouvintas, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Obrigada de coração. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem, né? A gente falou tanta coisa aqui bacana, coisas que eu realmente não sabia e acredito que muitas outras pessoas também não sabiam, então acho que é bacana. E quem sabia, às vezes a gente refrescar, porque a gente tem memória curta, né? Enfim. E é isso, esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube Rádio CT e também nas nossas redes sociais, certo? Ó, vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande e até lá. Tchau. Tchau, Semir. Tchau, tchau, Valeu. Lê.